caderno de sermões, mas agora eu uso o celular, né? Entendi. Muito bem, queridos, vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhe comigo a leitura para que nós possamos construir juntos o raciocínio do sermão que eu preparei para essa noite, tá bom? Versículo 1, capítulo 1 de Ruth diz o seguinte: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Aqui no versículo 1, uma informação muito importante que o texto nos dá é que Israel estava vivendo dias em que os juízes julgavam. Então Israel ainda não tinha nenhum rei, Israel ainda não era uma monarquia, Deus era o rei de Israel e os juízes resolviam ali as questões civis, religiosas, financeiras às vezes, julgavam as causas das pessoas e isso era suficiente. Nós vemos mais à frente, né, alguns juízes muito importantes, né, Débora, Sansão também. Então, Israel vivia desse período. Elimeleque, que tem um nome que significa Deus é o meu rei, era um israelita e ele se vê obrigado a se mudar para a terra de Moabe durante um período de fome extrema que acontecia em Israel. Noemi, sua esposa, e o nome de Noemi significa justa e agradável, o acompanhou, obviamente. Então eles partiram com seus 2 filhos para a terra de Moabe. Mas da onde veio o povo de Moabe, a cidade de Moabe? Vamos ver aqui um texto para que nós entendamos o contexto. Gênesis capítulo 19, deixa sua Bíblia marcada aí no primeiro capítulo de Ruth, porque nós estamos numa jornada para estudar esse livro com um pouquinho mais de dedicação. Gênesis 19, versículo 37, acompanhe comigo na sua Bíblia. Gênesis 19, 37. A minha versão diz assim: A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Eu não quero ler os versículos que vem antes, porque eu acredito que talvez você conheça essa história. Ló saiu da cidade de Sodoma junto com as suas filhas e a sua esposa. A esposa virou uma estátua de sal, porque se virou para trás. E Ló se vê sozinho na cidade de Zoar com as suas 2 filhas. Suas 2 filhas tiveram a brilhante ideia de se deitar com seu próprio pai, para que elas pudessem engravidar, porque na cabeça delas não havia mais nenhum homem ali, olha só. E aí a mais velha dá à luz a um menino, e ela chama esse menino de Moabe. Então, este menino é ali o ancestral maior dos moabitas. Aqui você já consegue ver que coisa boa não havia, né? Um descendente de um incesto poderia gerar o quê? Se não um povo pagão. Muito bem. Os moabitas eram um povo pagão, cultuavam muitos deuses, mas nessa época aqui em questão em que a história de Ruth acontece, eles estavam vivendo um tempo de paz com Israel. Então, os israelitas, não se fala exatamente qual quantidade, mas imagina-se que uma boa quantidade, migrou para a cidade de Moabe, que apesar de ser uma cidade que não tinha princípios semelhantes aos de Israel, era uma cidade que oferecia paz e muito provavelmente um pouco de alimento melhor do que Israel possuía naquele momento. Muito bem, da onde veio esta fome?
O versículo 1 do capítulo 1 diz o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E aqui há um outro texto que nós precisamos ler também para entender o porquê das coisas estarem acontecendo assim. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, um livro antes do livro de Ruth, no capítulo 6. Vamos ler os versículos 3 até o 6, do 3 ao 6. Juízes 6, dos versículos 3 a 6. Diz o seguinte: porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse texto aqui descreve um pouco do cenário que havia na época em que Gideão ia liderar ali os 300 que Deus separou para que ele liderasse. Então, esse cenário, infelizmente, perdura até a época de Ruth, que é um intervalo de tempo pequeno, com relação a essa história que acontece em Juízes. Volte agora para o livro de Ruth, por favor, no capítulo 1. Muito bem, agora nós sabemos que a fome que Israel experimentava veio do conflito que havia entre Israel e o povo de Midian. E os amalequitas também, né? Eles destruíram a terra para que Israel fosse prejudicado. O povo de Israel e todos os outros povos daquela época dependiam do plantio de milho, trigo, cevada e todos os cereais para que eles pudessem comer ali, produzir suas farinhas, seus bolos e afins. E uma vez que o povo não tem uma terra fértil, ele tem muitíssimas dificuldades de se alimentar. Nenhum tipo de fruta, planta ou cereal poderia ser cultivado ali, então eles ficariam dependentes de outras nações para conseguir o básico, a base da sua alimentação. Muito bem. Dentro deste contexto, Elimeleque se move até Moabe com a sua família em busca de condições melhores. E o que acontece aqui é que ele morre. Não sei quanto tempo depois da chegada em Moabe, mas ele morre e os filhos de Elimeleque e Noemi se casam com mulheres moabitas. E aqui nós temos mais um pequeno problema, talvez não tão pequeno assim, né? Segundo a lei de Moisés, Deus não aprovava o casamento de pessoas de povos diferentes. O israelita não poderia se casar com uma estrangeira, mas depois que o pai morre, eu acho que Noemi deve ter... eu vou fazer o quê, né? E aí os meninos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E aí a família passa ali por mais 10 anos dentro desse cenário de fome. E aí os filhos de Noemi morrem também. Eu não acredito que essas mortes foram decorrentes da fome mesmo, né? Eu imagino que as mulheres talvez lidassem um pouco melhor com porções menores de comida, coisa que talvez os homens não conseguissem fazer, porque eles precisam de mais calorias, de mais quantidade, faziam também um trabalho muito braçal naquela época. Então eu acredito que tenha sido em relação a isso que os homens foram mais afetados durante esse período. E aí acontece o que o versículo 5 diz aqui no capítulo 1. Noemi se vê sozinha. Ela tinha suas noras, mas nora não é parente de sangue. Os homens da vida dela haviam falecido. Qual era a saída que Noemi encontraria ali? As mulheres naquela época não valiam muita coisa. Sem um homem, então, valiam menos ainda. As mulheres não trabalhavam naquela época, as atribuições femininas se resumiam a cuidar da casa e gerar filhos, e cuidar desses filhos, e educar esses filhos. E uma vez que uma mulher não tinha um marido, um tio, um primo, um irmão ou pai, ou até mesmo um filho, como no caso de Noemi, que ela teve durante o período, ela não teria ninguém que a sustentasse. As únicas alternativas que sobrariam para ela era se prostituir
ou então ir atrás de pequenos feixes de trigo que os trabalhadores deixassem cair nas searas. Não sei qual opção é pior, sinceramente falando. Os trabalhadores nos campos de trigo dificilmente deixavam quantidades grandes para trás, porque eles estavam ali para recolher aquele trigo, obviamente, então eles precisavam daquilo para ser pagos. E havia muitas pessoas que escolhiam essa opção. Não, vou catar ali alguns grãos, fazer uma porção de farinha. No comentário bíblico dá uma estimativa mais ou menos de quantas gramas por dia uma pessoa conseguiria arrecadar ali de trigo para poder fazer farinha. E é por isso que mais à frente nós vemos Boaz deixando os trabalhadores derrubarem trigo propositalmente, porque a quantidade que eles derrubavam normalmente era muito pequena. Então não seria jamais o suficiente para sustentar 2 mulheres. Enfim, dentro desse cenário, Noemi se vê de mãos atadas. Nenhum homem próximo, sem marido, sem filhos, com 2 opções horríveis para que ela pudesse continuar a vida dela. E ela fala que ela se vê sozinha. Vamos continuar lendo o texto bíblico. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Versículo 10. E lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Noemi está aqui num cenário muito, muito delicado. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus 2 filhos, ela se viu sozinha, porque muito em condições normais as suas noras partiriam e ela ficaria completamente sozinha, sem ter o que comer, sem ter como trabalhar. Que tipo de vida ela levaria a partir daquele momento? E aí o que é que Noemi faz? Indo em direção a Judá, junto com suas noras, Noemi chega ali no meio do caminho e fala: olha, eu não tenho opção. Eu estou velha, não tenho nenhum homem com quem contar, mas vocês ainda têm esperança. Vocês ainda podem voltar para a casa dos seus pais. Vocês ainda podem arrumar um novo marido, porque estão viúvas. Então, parece que Noemi dá tipo, né? Não. Deixa aqui e vocês seguem a vida de vocês. Basta a minha miséria. Então ela dirige palavras de bênçãos sobre as suas noras. Fala: vão com Deus. Sigam as vidas de vocês. Voltem para a casa dos pais. Casem-se novamente. Porque eu não tenho mais perspectiva. A impressão que a gente tem da fala de Noemi é essa, não é? De que ela está ali desistindo e ela não quer que ninguém vá com ela porque a amargura dela é o suficiente. Que situação é isso? Eu não consigo me imaginar perdendo meu marido e meus 2 filhos em seguida. Eu sei que muito provavelmente eu ficaria tão amarga quanto Noemi. E eu não gostaria de que ninguém participasse desse mesmo lamento junto comigo. Então eu acredito que é muito compreensível a atitude que Noemi tem. Ela declara bênção sobre as suas noras e fala para que elas sigam as suas vidas. Muito bem. Versículo 14, leia comigo. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. A gente vê aqui que o argumento de Noemi deu muito certo com a primeira nora. Orfa deve ter ponderado ali e falou:
vai ser muito vantajoso eu continuar com elas. Então eu vou tomar meu caminho. E voltou para a casa dos pais, até que muito provavelmente se casasse mais uma vez. Então ela dá um beijo na sua sogra e se despede. Ao contrário de Ruth, leia comigo aqui o versículo 5, algo bem peculiar aconteceu. Versículo 15, capítulo 1 diz o seguinte: Então Noemi disse: Veja a sua cunhada, voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Versículo 16, aqui está a chave do meu sermão. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Queridos, o texto fala aqui no versículo 14 que Ruth se apegou à sua sogra. E logo em seguida a Bíblia traz a primeira fala de Ruth. Sabe de uma coisa que os estudiosos, os teólogos descobriram, relacionaram na verdade com relação ao texto bíblico? A primeira fala de um personagem é a fala que caracteriza como aquela pessoa é. Quer uma prova disso? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Vou te mostrar uma coisa muito preciosa agora. E você faz isso nas suas próximas leituras. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Diz o seguinte aqui: Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que é que você vê aqui nessa fala? Eu vejo um guerreiro, um homem fiel a Deus, que conhece o poder que há no Deus vivo. Essa aqui é a primeira fala de Davi registrada no texto bíblico. Uma fala que caracteriza perfeitamente quem este homem era. Esta é a mesma coisa que acontece no versículo 16 do primeiro capítulo de Ruth. Ruth fala pela primeira vez, e veja só, volta lá um pouquinho, versículo 16. No final do versículo 17 diz o seguinte: Que o Senhor me castigue se outra coisa que não for a morte me separar de você. Eu não consigo pensar em outra palavra que não seja fidelidade. A fala de Ruth é completamente coberta de fidelidade. O versículo anterior, o versículo 14, na verdade, vai dizer que ela se apegou à sua sogra. E logo em seguida, a Bíblia mostra que Ruth fez um juramento de morte, de que ela não abandonaria a sua sogra, de que ela se juntaria à sua sogra e ao povo ao qual ela pertencia, e mais ainda, mais importante ainda, ao seu Deus. Eu dei um Google hoje de tarde, coisa de 2 segundos, e aí eu vou ler para você aqui agora a definição de fidelidade. Fidelidade: constância nos compromissos assumidos com outrem, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Queridos, Ruth tinha o direito de voltar para a casa dos seus pais, ou então de procurar um novo marido. E o que foi que ela prometeu? O que foi que ela jurou aqui para Noemi? Ela não faria isso. Ela abriria a mão desse direito. Ela continuaria com a sua sogra e a seguiria até a sua terra. Eu duvido muito que Ruth fez isso somente porque ela amava a sua sogra. Sou uma das mulheres privilegiadas aí que Deus escolheu para ter uma sogra muito, muito, muito boa. Sei que no senso comum não é muito bem assim que funciona, né? Mas essa é a minha condição. E eu amo a minha sogra.
Mas eu não sei se eu abriria a mão de voltar para a casa dos meus pais para segui-la numa situação dessas. Muito provavelmente não. É muito mais seguro voltar para aquilo que me dá garantias do que ir para um caminho onde eu tenho incerteza somente. E indo contra a maré, Ruth faz essa escolha. É impossível que tenha sido somente por amor à sua sogra. Ruth deve ter experienciado coisas significativas enquanto ela morou ali com a família de Noemi, com seus filhos, ouvindo sobre seu falecido sogro. E esse foi o primeiro contato daquela moabita com as leis e os princípios que regiam o povo de Israel, com as leis que apontavam para o Deus de Israel. E aí nessa fala de fidelidade, de escolha, Ruth fala que vai se tornar uma israelita, ainda que isso não fosse possível, literalmente falando, né? Ruth estava disposta a perder a vida nessa jornada com a sua sogra, porque ela estava em busca de algo mais, em busca de Deus, em busca de um povo que viu agir da mão do próprio Deus. Israel passava por um momento de extrema dificuldade. E Ruth falou: estou dentro. Eu vou com você. Porque eu preciso descobrir que Deus vivo é esse do qual você tanto fala. Noemi certamente era uma mulher muito fiel a Deus também. Nós vemos que nos capítulos posteriores ela age com muita sabedoria em prol do resgate que ela e Ruth conseguem mais à frente com Boaz. Mas aqui, nesse momento de dor, quem ofereceu esse apoio espiritual para Noemi foi Ruth, que nem sabia, eu acredito, muito bem, quais as implicações de servir ao Deus de Israel, mas ela fez essa escolha. A dor de Noemi era muito profunda, queridos. Ela perdeu suas esperanças, estava viúva, sem filhos, nem há um nome, na verdade, para uma mãe que perde seus filhos, né? E o que lhe restou foi uma nora, uma parente que sequer tinha algum vínculo sanguíneo com ela, mas que já demonstrava ali uma faísca de fé. Veja só o que Ellen White diz no livro Testemunhos Seletos: Deus concede luz para guiar aqueles que honestamente desejam luz e verdade, mas não é seu propósito remover toda a causa de questionamento ou dúvida. Ele dá suficiente evidência em que fundamentar a fé, e então requer do homem que aceite essa evidência e exercite sua fidelidade. Não há nada muito específico nos escritos de Ellen White sobre Ruth e Noemi, mas para mim esse texto, esse trecho, se encaixa perfeitamente. É fácil acreditar numa coisa que você não vê? Uma coisa que não te dá certeza? Uma coisa que você não sabe como vai se desenvolver? Ruth fez isso. Ela poderia muito bem ter voltado para Moab, mas ela não escolheu o caminho mais fácil. Ela não escolheu o caminho que fornecia evidências. Ela escolheu o caminho da fidelidade, onde ela exercitou a sua fé, mesmo sem ter conhecido pessoalmente ainda o Deus de Israel. No mundo, queridos, em que nós vivemos hoje, onde nós precisamos provar que a grama é verde, onde a verdade é relativa, onde um homem que se sente mulher, então passa a ser mulher, ter uma fé como essa daqui é raridade. Me prova aí que esse seu Deus existe, mas os ensinos de Jesus é isso, isso e aquilo. Eu não concordo. Vai contra aquilo que me faz feliz. Será que Ruth pensou sobre esse tipo de implicação? Ela pensou em algum momento, ela cogitou do que é que ela teria que abrir mão para seguir esse Deus? A própria Noemi fala aqui que Orfa voltou para Moab e voltou para os seus deuses, porque os moabitas eram pagãos. E Ruth tinha a opção de fazer o mesmo.
é sempre muito confortável voltar para aquilo que nós já conhecemos. O desconhecido assusta, dá dúvidas, mais dúvidas. Mas a irmã Ellen White fala que nós não podemos parar diante destas. Até porque o próprio Deus não tem intenção alguma de retirar as dúvidas e incertezas das nossas vidas. Quão fácil é enfrentar as coisas como Noemi, culpar o próprio Deus pelas mazelas que existem nas nossas vidas. Noemi fala que o Todo-Poderoso pesou a mão sobre a vida dela. Eu não consigo imaginar a dor que essa mulher sentia. Sem perspectiva de vida, sem companhia, sem seus filhos, sem família. É completamente esperado que ela dissesse que estava amarga ali naquele instante. Mas o agir de Deus é algo que foge aos planos humanos. É um entendimento humano também. Então ele coloca uma estrangeira para sinalizar a Noemi que ainda havia algo que poderia ser feito. O Deus vivo ainda estava sob o controle das coisas. Ele está sob o controle das coisas hoje. Basta que nós tenhamos olhos e ouvidos atentos o suficiente para não nos esquecermos disso. Queridos, como é fácil ser engolido pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. O cansaço do trabalho, o estresse do trabalho, as dificuldades familiares, os problemas financeiros. Como é fácil declarar: o Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. Nos versículos seguintes, eu não quero ler aqui, mas Noemi fala: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga. Minha vida acabou, a minha perspectiva se foi. Isso é muito triste. Isso é muito preocupante. Porque nunca houve uma geração com tantos problemas psicológicos como há hoje. Há uma década atrás, a doença do século era o câncer. Hoje em dia, a depressão. E o que é um cérebro deprimido, se não um cérebro amargo? Um cérebro sem esperança, sem perspectiva, sem prazer em fazer nada na vida. Um cérebro completamente desconectado dos seus. Quão difícil, queridos, quão difícil é não sucumbir a esse tipo de situação. Nunca as pessoas escolhem adoecer também. É melhor do que algumas pessoas sei que não. Mas hoje nós temos todo o pacote perfeito para adoecermos mentalmente falando. Não vou inferir aqui falando que Noemi estava deprimida. Mas esses episódios de tristeza profunda são coisas completamente devastadoras na vida de quem quer que seja. E a gente fica por um fio de desistir das nossas crenças. Ah, Deus não estava lá quando aconteceu isso. Por que Deus não colocou os meus filhos e meu marido? O que é que eu vou fazer agora? Olha só, na saia justa que Ele me deixou. Por que Deus não nos poupa hoje dos sofrimentos? Eu não sei. Talvez porque você precise passar por algumas coisas para amadurecer a sua fé, justamente. Talvez porque você só esteja sendo mais uma vítima do que o pecado faz nesse mundo caído que nós estamos. Eu não sei. As possibilidades são muitas. Mas diferente de Noemi, Ruth tomou uma decisão, queridos, muito assertiva. Ela foi em direção a Judá. Foi em direção à terra de Israel. Para conhecer quem? Para estar no meio de que povo? O povo israelita. O povo que tinha o conhecimento do Deus verdadeiro. Essa era a única solução que ela encontrou. Ela não quis voltar atrás, voltar para sua família, para sua vida antiga. Ela quis ir à frente. Colocou o pé quando ainda não tinha o chão. Sabe qual foi o resultado disso? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1.
Mateus capítulo 1, dos versículos 5 e 6. Geralmente a genealogia é uma coisa que não recebe muito a nossa atenção nas leituras bíblicas, né? A genealogia de Jesus é a mais fantástica que há, pessoalmente falando, no texto bíblico. Inclusive o nome da minha filha é Lia, justamente por causa de umas peculiaridades que existem aqui na genealogia de Jesus. Os ancestrais de Jesus, queridos, são muitíssimo interessantes para mim. Leia comigo o versículo 5 e versículo 6 do capítulo 1 de Mateus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela mulher que tinha sido mulher de Urias. O que isso significa? Na genealogia do Messias, na genealogia do próprio Cristo, o Deus encarnado em homem, há uma estrangeira. No contexto ali que Jesus estava, no contexto em que Davi estava, os estrangeiros eram algo à parte, tal qual as mulheres também eram algo à parte da sociedade. Nós vemos depois Raabe, na verdade antes de Ruth, né? Raabe, uma ex-prostituta inclusa na genealogia de Jesus Cristo. Nós vemos Tamar, que se deitou com seu sogro. Nós vemos Judá, que foi o filho de Lia, a esposa desprezada a vida inteira por Jacó. Nós vemos Maria, uma mulher que engravidou enquanto ainda não havia se casado. Por que tantos escândalos na genealogia de Jesus? Eu não sei. Mas nada do que Deus faz é à toa. E o que ele está dizendo aqui é que ele não faz acepção de pessoas. Um estrangeiro pode se converter a ele, uma ex-prostituta, uma esposa completamente desprezada pelo seu marido pode ter o privilégio de gerar aquele que seria a raiz, aquele que seria o patriarca da tribo do qual o Messias veio. Uma mulher que engravidou fora do casamento seria sua mãe. Queridos, há espaço para nós no reino de Deus. Não importa o que você seja, não importa o que você fez ou da onde você vem, Jesus te recebe. Amém. Recebeu Ruth e as bênçãos que a família dela experimentou porque ela tomou essa decisão estão registradas aqui. Ela aparece na genealogia do próprio Jesus Cristo. Que privilégio. Deus é muito bom, queridos. Nós é que nos esquecemos disso com facilidade. Tal qual Noemi, cegada pelas dores que esse mundo traz. Quinta-feira agora mesmo, de uma recaída. Tem dias que eu quero só ficar ali no meu canto. Não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, não quero respirar perto de ninguém. Para dar uma pausa. Eu me vejo muito em Noemi. Na verdade, eu me identifico completamente com Noemi. Me sinto amarga em alguns dias. Mas tal qual Noemi, cada um de nós precisa de uma Ruth. Tal qual Ruth foi para Noemi, Deus te diz hoje que a despeito das circunstâncias que você enfrenta, siga rumo a Israel. Siga no caminho que te leva ao Deus vivo. Ainda que você morra no percurso, porque Ruth fala, nada vai me separar de você, se não for a morte. E ela fez isso porque ela queria conhecer esse Deus. Nós não podemos fazer diferente. Siga. Não sei qual é a sua jornada, não sei qual é a dor que você está sentindo agora, qual a sua amargura. Sei que Deus está te dizendo para prosseguir. Prossiga. É
fácil? Obviamente não é. Para ninguém, nunca foi, nem vai ser. Mas Deus te dá motivos para continuar. Ele vai estar esperando você. Não sei se é num campo de trigo, não sei se é no seu trabalho, na sua casa. Ele vai te encontrar, contanto que você trilhe o caminho. Nós sejamos como Ruth, queridos. Ainda que nós tenhamos as dores de Noemi, que haverá um dia em que as dores cessarão. Amém. Eu não vejo a hora de chegar lá. Espero que você também não. Deus abençoe a sua vida. Amém. Se persevere, descanse nessa promessa. Amém. Ele virá. Obrigada porque o Senhor está lá no finalzinho nos esperando. Obrigada, Pai, porque Tua palavra nos fornece capacidade, Pai, oportunidades para continuarmos seguindo a nossa jornada aqui nessa terra. Amém. Por favor, Pai, acalente os corações que precisam ser acalentados. Quantas pessoas aqui na nossa igreja não se sentem amargas como Noemi se sentiu? Por favor, Jesus, acolha essas pessoas. Nos ajude nas nossas dificuldades, que são muitas. E não permita jamais que nós nos esqueçamos de que o Senhor está disponível para nos fornecer colo, acalento, Pai, amor, compreensão, perdão, restauração. Porque o Senhor é um Deus de segundas chances. O Senhor não se cansa de nós, o Senhor é misericordioso.
Eu te agradeço por isso, Pai, porque nós não merecemos essas bênçãos. Não nos deixe esquecer de que o Senhor enviou o nosso Filho, Pai, por nós, por cada um de nós. Que Jesus Cristo seja o nosso alvo enquanto nós estivermos aqui nessa terra cheia de dificuldades. Amém. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, abençoe nossas famílias, abençoe essa semana desconhecida que nós temos lá na frente. Por favor, Pai, esteja conosco. Somos teus. Vamos dar o primeiro passo em direção a Israel mais uma vez. Que o Senhor nos encontre lá. Em nome de Jesus eu te peço essas coisas, Pai. Amém. Amém. Amém.